Iniciando a transmissão. Culto da Família. Palestra com Sabrina. Domingo pela manhã, dia 5 de maio de 2019. Gente, olha só, a intenção era que nós fizéssemos um círculo aqui, claro que não vai caber todo mundo, né? Mas eu queria pedir que vocês chegassem mesmo para frente, porque a gente precisa interagir e aí de trás é complicado. Então, eu queria pedir para a irmã Lúcia, Camila, Michele, chega todo mundo aqui para frente, presbítero Paulo, Wellington, Daniele, deixa o Bernardo, deixa o menino rodar, deixa o menino rodar. Deixa o menino rodar. Vem. Ó, Margarete e presbítero Isael, chega aqui pra frente. Aqui tem vento para vocês, gente. Ainda está muito distante. Mas tudo bem. O pessoal aqui é teimoso. Não, a minha intenção era ficar aqui sentadinha com vocês, aqui em círculo, mas não vai dar. Bom, quando a gente tiver ar-condicionado, a gente faz um círculo. Ai, gente, vamos lá. Deixa o menino rodar. Como nós estávamos falando, né? Nós vamos tratar um pouquinho sobre família, mas eu preciso que vocês interajam comigo. Eu não vou ficar falando sozinha, ok? Podem participar, esse é o momento de vocês. E esse ano nós estamos entrando com o tema aí, lutando por famílias. E nós vamos ver se vale a pena, sim ou não, lutar por famílias. Primeiramente, eu queria perguntar a vocês, por que nós trabalhamos o mês da família? Por que nós trabalhamos com a família? Por que vocês acham? Sem briga, tá? Que Deus não gosta de confusão, nem eu. Fala aí. Porque o mês de maio é o mês das mães. Que mais? Ótimo, porque o inimigo não está brincando de destruir famílias. Por quê? Quem mais? Porque é um projeto de Deus, exatamente. Mais alguém? Porque é necessário, com certeza. Com certeza é necessário. O que mais? Mais ninguém? Tá bom, tem muita coisa. Ótimo, porque qualquer pessoa sem família não tem alicerce para nada. Basicamente é o que nós estamos falando, né? Eu não sei, sinceramente, se tem a ver o mês das mães com o mês da família, né? Realmente a gente trabalha o mês da família no mês de maio e também tem o Dia das Mães no mês de maio, né? E a mãe é um dos principais papéis dentro da família, né? Então eu não sei dizer se tem a ver. Porém, com tudo isso, o mês da família, a gente costuma trabalhar no mês de maio e trabalhamos o mês da família, porque exatamente pelo que foi falado. A família ela é um projeto de Deus, ela é o nosso alicerce, porque a família, antes de igreja, a família é a nossa base. Né? A gente costuma dizer que tem um patamar aí, numa escala aí, da vida do ser humano, que é Deus, família e igreja. A igreja nunca pode ser prioridade antes da sua família. E para mim foi muito difícil entender isso. Para mim foi muito difícil entender isso. Por quê? O Diego ele tem uma grande dificuldade de estar. Ele não está aqui agora. Chamei, vim cedo porque eu precisava estar cedo, ele não conseguiu chegar. Ele tem uma grande dificuldade, ele precisa ser arrastado de corda. Mas para mim foi muito difícil entender que eu precisava priorizar minha família, a igreja. Porque eu cresci aqui dentro. Eu cresci fazendo tudo que eu podia, mais um pouco, e até o que eu não podia fazer. Eu cresci dentro desse contexto, dentro desse ambiente. Quando nós começamos um relacionamento, foi dentro desse contexto, e aí ele começou a deslizar um pouquinho.
E aí eu fiquei aqui, sozinha, aí eu lutando, correndo atrás. Ele ficou um pouquinho mais para lá. Até hoje eu tenho dificuldade de trazê-lo. Amém. Deus sabe de todas as coisas, deixa o tempo dele. Até hoje eu tenho dificuldade de trazê-lo. Mas para mim foi muito difícil entender que a minha família, ela precisa ser prioridade. Que eu preciso priorizar a minha família. Ele hoje é minha família. Eu preciso priorizar a minha família ao invés da igreja. Porque não se engane, às vezes a gente, até fazendo a obra de Deus, a gente erra. Às vezes até fazendo a obra de Deus, a gente erra. Porque a gente vem para cá, a gente agrada os irmãos, a gente faz um monte de coisa legal, mas dentro de casa está um pé de guerra. Então, às vezes, até fazendo a obra de Deus, a gente erra. Isso é muito complexo, é algo muito perigoso e a gente precisa pensar, a gente precisa tratar. E sim, a família é o nosso maior patrimônio. Foi um projeto que Deus colocou na mão do homem, da mulher. E sim, nós precisamos cuidar da nossa família antes de qualquer coisa. E sim, trabalhamos o mês da família para tentar pegar todas essas brechinhas aí que o inimigo encontra e a gente conseguir ocupá-las para que ele não tenha espaço para passar. Agora, a segunda pergunta que eu quero fazer para você. Você é feliz? Você é feliz? Glória a Deus, que bom ouvir isso. E o que é felicidade? Amor? Compreensão? Muito bem, falou tudo agora. É você estar bem com Deus, é você estar em paz. Nós temos várias definições de felicidade. Augusto Cury vai dizer que é deixar de ser vítima dos próprios problemas e se tornar autor da sua própria história. Não ter medo dos próprios sentimentos. Tem outra pessoa aqui, Aristóteles vai dizer que é um estilo de vida. É o desejo de ser do homem. Porém, à luz da Bíblia, ser feliz é ter paz com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Quando você tem paz, você tem felicidade. Certo ou errado? Quando você tem paz, você encontra felicidade. Quando você tem paz com Deus, você consegue fazer com que tudo ande bem na sua vida. E aí nós cantamos assim: aquieta minha alma e faça o meu coração ouvir tua voz. Quem tem paz com Deus aqui? Se você não quiser responder, levantar sua mão, você pode fazer isso internamente, tá? Não é para constranger ninguém. Quem tem paz com Deus aqui? Amém. Temos paz com Deus. Mas se temos paz com Deus, é porque nós confiamos em Deus, certo ou errado? Certo. Nós temos paz com Deus porque nós confiamos em Deus. E nós acreditamos e cremos que Ele é soberano. E nós cremos no poder de Deus, certo? Então, se nós cremos no poder de Deus, por que nós nos desesperamos diante dos nossos problemas? Me explica aí. Porque somos humanos e falhos. O que mais? Por quê? Por quê nos desesperamos? Quem mais? Falta de fé. Isso aí. E aqui, numa das definições dessa questão é assim: os discípulos de Jesus estavam acostumados a andar com ele e ver os seus milagres. Mas isso fez com que eles deixassem de ter medo? Isso fez com que eles deixassem de ter medo? Não. Eles tiveram medo. E no meio das tempestades, e no meio da tempestade, a gente tem um grande exemplo de um que afundou porque teve
Mas ele não conhecia o tamanho do Deus que ele, no caso, ele não conhecia Jesus de perto, ele andava com ele não conhecia só de ouvir falar, ele conhecia porque ele andava com Jesus. E ele sabia dos seus milagres e da sua grandeza, mas ele teve medo. E aí nós até no cultivo dos jovens falamos sobre isso. O que nos afasta da nossa intimidade com Deus, da nossa vida espiritual. E aí no meu interior eu cheguei à conclusão de que é o medo que nos afasta. E aí quando eu li isso aqui, quando eu estava fazendo as minhas anotações e eu cheguei nisso aqui, eu cheguei à mesma conclusão. É o medo que nos afasta. Por quê? Porque somos seres humanos, sim. Somos tão limitados e a gente conhece um Deus tão grande, mas nós somos tão limitados que, embora conheçamos a grandeza dele, a gente chega aí fora e fala para as pessoas, não, Deus vai fazer, Deus pode todas as coisas, Deus, e a gente engrandece, mas chega na nossa hora, a gente tem medo. E o medo nos leva, às vezes, a tropeçar. O medo, às vezes, nos leva até uma derrota. Por quê? Porque você não teve coragem de encarar, você não teve coragem de enfrentar. E aí a gente vê que a gente conhece o Deus que a gente serve. A gente sabe quem Ele é. A gente sabe que o poder está em suas mãos. Mas o medo, às vezes, nos afasta um pouquinho. A falta de fé. Não é porque nós não temos fé. Nós temos muita. Mas o medo, às vezes, dá uma cegada na gente. E aí, às vezes, a gente, dá aquela fraquejada. E voltando isso tudo para o lado da família, levando isso tudo para o lado da família, dentro da nossa casa é assim, a gente dá força beça para a família alheia. É mentira? Quando alguém chega assim para você e fala assim, nossa, lá em casa a gente está passando por um processo, está acontecendo isso, isso, aquilo, aí você fala assim, confie em Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Confia nele. Isso vai mudar, isso vai passar. Isso vai acontecer assim, vai acontecer assado. Confia em Deus. E a gente passa uma fé, uma expectativa. A gente passa uma confiança até que seja dentro da nossa casa. Enquanto está sendo para você poder passar para o seu próximo, é mais fácil encorajar, é mais fácil você dar palavra de apoio, é mais fácil você conseguir levantar o próximo do que você se levantar quando é na sua vez. É mentira ou é verdade? Não é assim? Aí você vai lá dar aquele encorajamento quando chega na sua vez. Por mais que alguém chegue para você e fale assim, não, creia em Deus que isso vai passar. Você sabe no seu coração que vai. Mas é muito difícil passar. Exatamente. É porque o medo, ele toma conta, ele invade. E é errado, gente? Não. Nós somos tão pequenos, tão pequenininhos. Nós somos tão nada diante da grandeza de Deus, que não é errado. É uma falha humana, é uma falha nossa, né? E tem uma história, vou pedir que esse aqui é o pessoal da... Como é que fala aquele pessoal que ajuda? Os universitários, pedir ajuda aos universitários, porque eu não vou lembrar exatamente certinho da história, mas é uma história quando Davi, ele sai daqui para lá, ele sai com os seus homens para uma batalha, e aí... Vem lá na tenda deles e eles botam fogo em tudo, levam as mulheres e as crianças. Como é que é essa história? Alguém lembra aí? Universitários. Cadê os universitários? Lembra, presbítero Isael, dessa história? Não. Então, é a história de quando Davi, ele sai com os seus homens para uma batalha. Isso tá, eu acho que é em... Eu não lembro onde está o livro que está isso. Eu ouvi essa história. E ele sai para uma batalha com os seus homens. E aí vem o povo eu não lembro de onde, mas vem um povo. Pessoal aqui tá bom a beça de Bíblia. Poxa, gente, vocês têm que me ajudar.
os adversários vêm, e enquanto eles estão na batalha, enquanto eles estão na peleja, vêm os seus inimigos e colocam fogo em suas tendas e levam seus filhos, suas mulheres. Ziklag tem alguma coisa a ver com isso? Ninguém lembra dessa história, gente. Eu ouvi, mas eu não lembro de detalhe. Lembra, gente? Quem sabe contar aqui um pouquinho dela? Não, sim, mas nessa específica, conta a história de que ele saiu isso. Eu ouvi assim, aleatoriamente, e aí eu queria passar isso, mas eu esqueci onde está. Eles saíram para... Não, isso aí sim. Eles foram guerrear, ele e os seus homens. Isso aí, exatamente. Eles não deixaram ninguém tomando conta ali das tendas deles, do local deles, e eles foram para a guerra. Uau! Foram guerrear. E aí as crianças, as mulheres, né, ficaram lá. Tá? E aí os seus inimigos vieram e levaram as crianças, levaram as mulheres, incendiaram tudo, acabaram com aquilo ali. E quando eles chegaram, pá! Estava tudo incendiado e não tinha as mulheres, não tinham as crianças. E aí a Bíblia fala, isso eu ouvindo, né? E isso me chamou muita atenção. Que aqueles homens, eles choravam, e eles gritavam, e eles se desesperaram. Mas por quê? Se eles estavam tão acostumados, e tinham uma frieza dentro de si, e eles estavam tão acostumados com a guerra, com batalha, com peleja, com estar de cara com o inimigo, por que eles choraram? Por quê? Porque atingiu o que era deles de mais precioso, que foi a família deles. E aí eles ficaram desesperados. Eles chegaram e aquilo estava tudo... Caraca, que agora? O que a gente vai fazer? E eles foram atrás, conseguiram resgatar seus filhos e suas mulheres, mas até que isso tudo acontecesse, imagina o desespero. Mas por quê? Estar em batalha, estar em campo, estar em batalha, estar enfrentando. Aquilo ali era meio que uma obrigação deles. Aquilo era um dever. Eles precisavam proteger o rei. 1 Samuel, capítulo 30. Então vamos abrir aí. 1 Samuel 30. Guerra contra os amalequitas. Olha aí, gente, os universitários, olha aí. Guerra contra os amalequitas. Eu vou ler, a minha versão ela é muito diferente, porque ela é bem atualizada, é até mais fácil de entender. Então você pode, 1 Samuel 30. Eu vou começar aqui um pouquinho antes. Espera aí. Não, aí aqui já não tem mais. Vou começar aqui do 30 mesmo. Mas vamos lá. 2 dias depois, Davi e seus homens chegaram a Ziklag. Não falei que tinha Ziklag aí? A sua cidade, era a cidade onde eles estavam, né? Enquanto ele havia estado fora, os amalequitas tinham invadido o sul da terra de Judá e atacado Ziklag. Eles queimaram a cidade e prenderam todas as mulheres. Não mataram ninguém, mas foram embora e levaram todos como prisioneiros. Quando Davi e os seus homens chegaram, viram que a cidade tinha sido queimada e que suas mulheres e seus filhos e as suas filhas haviam sido levados embora. Então Davi e seus homens começaram a chorar, e choraram até ficarem sem forças. As 2 mulheres de Davi, Inoã, e fala aí o nome dela, Jezreel, como é que se pronuncia isso? E Abigail, viúva de Nabal, da cidade de Carmelo, também haviam sido levadas.
Davi ficou então numa situação muito difícil, pois seus homens estavam tão amargurados por ficarem sem seus filhos, que falavam até em matá-lo a pedradas. Mas o Senhor seu Deus lhe deu coragem, e ele disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga aqui o manto sacerdotal, para que possamos consultar a Deus. E Abiatar trouxe. Então Davi perguntou a Deus o Senhor: devo ir atrás desses invasores? Conseguirei pegá-los? E Deus respondeu: vá atrás deles. Você os pegará e libertará os prisioneiros. Então Davi e seus 600 homens saíram, e quando chegaram ao ribeirão de Bessor, alguns deles ficaram ali. Davi continuou o seu caminho com 400 homens. Os outros 200 estavam cansados demais para atravessar o ribeirão e por isso ficaram para trás. Os homens de Davi acharam no campo um rapaz egípcio e o levaram a Davi. Deram ao rapaz comida, água, figos secos e 2 cachos de passas. Ele havia ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Mas depois de comer, as suas forças voltaram. Então Davi perguntou: quem é o seu dono? De onde é? Eu sou egípcio, sou escravo de um amalequita, respondeu ele. O meu dono me deixou aqui há 3 dias, porque fiquei doente. Nós invadimos a terra dos Queretitas, só nome legal, a região sul de Judá e o território do grupo de famílias de Calebe, e queimamos a cidade de Ziclag. Então Davi lhe perguntou: você pode me levar até onde os amalequitas estão? Sim, respondeu ele. Se o Senhor prometer em nome de Deus que não matará e nem me entregará ao meu dono. Então ele levou Davi. Os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e festejando por causa da grande quantidade de coisas que haviam tomado da terra dos filisteus e na terra de Judá. No dia seguinte ao amanhecer, Davi os atacou e lutou até anoitecer, e nenhum deles escapou, a não ser 400 rapazes ou jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi salvou todos os que tinham sido levados como prisioneiros, inclusive suas 2 mulheres, e trouxe de volta tudo que os amalequitas haviam tomado. Não ficou faltando nada. Davi levou de volta todos os filhos e todas as filhas dos seus homens e todas as coisas, grandes e pequenas, que os amalequitas haviam tomado. Levou também suas ovelhas e todo o gado. Então os homens de Davi levaram a ele os seus animais e disseram: estes animais são seus. Aí Davi voltou para o lugar onde estavam os 200 homens que não tinha ido com eles e haviam ficado para trás, no ribeirão de Bessor, por estarem muito cansados. Eles saíram ao encontro de Davi e dos seus homens. Davi chegou perto deles e cumprimentou. Mas alguns homens ordinários, aqui está escrito assim, e de mau caráter, que tinham ido com Davi, disseram: eles não foram conosco, por isso não lhes daremos nada do que trouxemos. Eles podem pegar as suas mulheres e os seus filhos e ir embora. Eu vou parar aqui, tem mais coisas pela frente, mas o que nos interessava nós já lemos. Enfim, depois a gente pode continuar lendo em casa, mas enfim, o que nos interessava nós lemos. A Bíblia está nos relatando que eles choraram, e choraram tão forte, eles choraram tanto a ponto de não ter mais força. Eles choraram e choraram, imagina homens, porque deviam de ser homens enormes, homens grandes, homens fortes, homens corajosos, porque eles enfrentavam muitas batalhas. Mas naquele momento, eles se encontraram sem forças. Eles viram que eles não eram nada. Eram tão pequenos quanto hoje nós somos. Porque mexeram naquilo que para eles tinha muito valor, tinha muita importância. E aí, sabe o que aconteceu? Todos começaram a culpar Davi. Por quê?
Porque ele era o líder. Ele era o líder, tinha que ter um culpado. Mas ninguém pensou que tinha que deixar alguém vigiando aquele pessoal lá. Ninguém pensou. Mas quem era o culpado? Era o líder. E aí você já reparou que, mal comparando, às vezes aqui dentro da igreja a gente tem problemas familiares. Quem é que você procura? Seu pastor. Pastor, tô aguentando isso não, hein? Aí você meio que pressiona o pastor, tipo assim, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu já estou no meu limite. Só para você poder ouvir uma palavra de conforto. Você não vai fazer nada. Mas você já está tão desesperado que você chega lá e fala, eu não sei mais o que fazer. É só para poder ouvir uma palavra de conforto. Porque você acredita que ele tem algo de conforto para você. A gente sempre arruma um culpado para tudo. E ainda que não seja aqui o seu líder, seu pastor, a gente sempre joga culpa para alguém. Dentro de uma casa, um filho que está muito rebelde. Aí o pai fala assim, a culpa é sua, porque você passa o dia inteiro com esse menino e não está corrigindo, não está dando educação. Aí a mãe fala assim, a culpa é sua, porque você se ausenta muito, porque você trabalha demais e eu fico aqui sozinho. Então alguém sempre tem que ser o culpado da história, nunca pode ser os dois. Sempre tem alguém para justificar o erro do outro. A culpa é sua, e aí Davi foi culpado naquele momento. Ninguém pensou, mas ele foi o culpado. E queriam matá-lo. Mas como ele era um homem sábio, o que ele fez? O que ele fez? Ele foi falar com Deus. Ele foi falar com Deus no momento da aflição dele. Ele também estava aflito, afinal, os seus também tinham sido levados. Mas, graças a Deus, ele usou de sabedoria, ele foi falar com Deus. E, às vezes, quando você é o líder da sua casa, você só tem a Deus para recorrer. Você tem o seu cônjuge do seu lado, que vai te dar um apoio, que vai ser o seu braço, mas existem momentos que é só você e Deus. Existem momentos que só Deus pode te dar qualquer resposta, qualquer suporte, qualquer apoio. E ele foi falar com Deus. E Deus não, vai lá e vai que você vai conseguir pegar tudo de volta. Ainda bem que eles foram sábios. Porque se eles chegassem e espantassem aquele povo no desespero e eles matassem suas mulheres e seus filhos, porque eles não estavam mortos. Mas e se eles resolvessem matar? Porque estavam ameaçados. E às vezes o medo, ele nos impede de fazer algumas coisas. E aí a gente às vezes fracassa porque a gente nem tenta. Porque o medo não nos deixa ir fazer. Se eles tivessem tido medo, eles já estavam apavorados. Mas se eles não tivessem tentado ir buscar os seus, se conformado com aquilo ali, perdemos, chega. Eles poderiam ter perdido para sempre suas famílias. Talvez sem nem ter a certeza se estavam mortos ou vivos. Mas eles foram. Porque Davi confiou em Deus, porque Davi ouviu a voz de Deus e levou todo aquele povo com ele, e eles foram lá e conseguiram resgatar tudo que era deles. E eles conseguiram trazer de volta. Que alívio! Ufa! Que alívio! Trouxemos o que era nosso. Mas você viu que, comparando com o que nós estávamos falando anteriormente, você dar força para o próximo, você está em batalha quando é só sua, ou quando você está de frente, ou quando você está dando força para alguém, é muito mais fácil. Mas quando toca no que é seu, aí a sua estrutura começa a desmoronar. E aí você perde as suas forças. Foi o que aconteceu com aqueles homens. Eles perderam as suas forças.
de tanto chorar. Mas o Senhor os honrou. E na maioria das histórias que a gente encontra dentro da Bíblia, o Senhor, ele tem um final feliz. Sabe aquele felizes para sempre? O Senhor, ele tem um final feliz. Na maioria das histórias que a gente encontra, que a gente lê, nem todas, mas a maioria sim. Mas é legal, é bonito a gente pensar, eu falo isso sempre aqui, que ainda que a vontade de Deus ela não seja nossa, quando a gente tem paz com Ele, quando a gente tem paz dentro do nosso coração, quando a gente tem paz e a gente se sente confortável e feliz nos braços do Senhor, por mais que o medo assombre, nós conseguimos sempre nos reerguer. Amém? É muito difícil hoje em dia ser cristão, certo? É muito difícil você dar exemplo lá fora, você ser sal, você ser luz. Ser sal, o Juninho falou aqui no culto, acho que de quinta-feira. Ser sal e ser luz aqui dentro da igreja... Ser sal e ser luz aqui dentro, estamos todos lutando pelo mesmo objetivo. Estamos todos buscando um alvo, estamos todos querendo contaminar positivamente o mundo. Ser sal e ser luz aqui dentro é muito fácil, mas ser sal e ser luz lá fora é mais difícil. E onde é o lugar mais difícil para ser sal e ser luz? Fala aí. Sem briga, gente, Jesus não gosta de confusão nem eu. Onde é o lugar mais difícil? Hã? Dentro da nossa família. É o lugar mais difícil que tem de ser luz. Por quê? Hã? Porque a intimidade a intimidade é um negócio meio complicado. A intimidade, às vezes, se eu fizer isso aqui, ela vai me entender? Minha esposa é meu marido? São meus filhos? Estão acostumados? Se eu fizer isso aqui, eles vão entender? Mas tudo na nossa vida é observado. Por mais que seja no íntimo da sua casa. Os que mais observam são as crianças. Eles observam tudo. Eu, particularmente, como trabalho em escola, voltei a trabalhar em escola, né? Para quem não sabe, Jesus me jogou lá de volta. Tem essas implicâncias comigo, ele. Aí ele me jogou lá de volta dentro da escola. Eu falei, Senhor, eu preciso de uma porta. Eu tinha fechado a loja e aí, o que abriu a porta? Foi aonde? Foi lá na escola. Eu vou. E eu fui. No início, eu confesso que foi contra a minha vontade. Eu não queria, eu estava muito saturada. Eu sei que tem gente que trabalha 30 anos, 20, 30 anos dentro da mesma empresa. Tem gente que ama, tem gente que fica cansado. Eu trabalhei 10 anos com crianças pequenas de 3, 4 e 5 anos. Tem professora que tem 30 anos de magistério. É louca, primeiro. Né? Segundo, as crianças de antigamente não são as mesmas de hoje. Verdade ou mentira? As crianças de antigamente não são as mesmas de hoje. Antigamente o professor ele tinha autoridade sobre uma criança. Hoje em dia, se a criança não tiver autoridade no professor, ele é até mandado embora. Por justa causa. É muito complicado. E eu estava saturada daquilo. Aquilo estava me fazendo mal. E eu saí de tudo, larguei tudo. Fui tentar viver a vida a meu modo e só tomei na cara. E aí eu falei, Jesus, por que isso tudo está acontecendo? Futuramente eu vou contar, porque hoje eu estou conseguindo começar a entender. Hoje eu estou conseguindo começar a entender. Mas quando você está passando, quando o vento está ali, é muito difícil você conseguir entender, você compreender. É muito difícil. Por mais que aquelas palavras de conforto e de consolo, mas Deus está no controle, vai melhorar. Vai melhorar. É muito difícil você conseguir enxergar provisão. E aí eu fechei lá, fiquei triste, sim, mas o Senhor me deu tanta paz no meu coração, tanta paz que, amém, Jesus. E aí fui contra a minha vontade para a porta que se abriu. Mas assim, Deus tem me honrado tanto ali dentro daquele lugar. E eles são tão crentes naquela escola, tão crentes, eles estão me constrangendo.
É uma escola. Mas eles são tão crentes que eles estão me constrangendo. E aí eu fico olhando aquilo ali, eu falei, por que Deus me colocou aqui? Eles são tão crentes que ele falou assim, um dos donos da escola, ele costuma fazer muitas lives, a Cris, os filhos dela estudam lá, ela acompanha um pouquinho. Eles costumam fazer muitas lives ao vivo, palestrando, e ele falou assim, você pega Augusto Cury, Augusto Cury foi porque eu falei aqui. Você pega Piaget, você pega Vygotsky, isso aí são todos teóricos da pedagogia, quem conheceu um pouquinho sabe. Você pega Piaget, você pega Vygotsky, você pega Vallon, junta todo mundo, faz uma fogueira no frio. Eu me formei, eu só aprendi que eles são os mestres da pedagogia. E ele mandou fazer uma fogueira. E ele falou, o currículo é você. Me senti. Oi? O currículo é você. Porque na essência, eles têm uma essência tão linda de que Deus é o centro de todas as coisas, que tudo vem dele, tudo parte dele. Eu não sei como é que eles conseguem trazer esse trabalho para dentro de uma escola e fazer com que isso se contamine as pessoas. E aí quando ele fala para mim, o currículo é você, você tem a autoridade de mostrar para o seu aluno, você tem a autonomia do que você vai ensinar, do que você vai fazer. Pode pegar todo mundo aí e fazer uma fogueira, aquilo me machucou. Eu falei, que isso? Eu fiquei 4, 5 anos sentada aprendendo um negócio e ele fala para eu jogar fora. É uma reformulação, sabe? É muito difícil você entender isso. Obviamente que eu não posso me moldar, porque aqui só existe aquela escola que é uma escola cristã nesse nível, clássica, sabe? E eles não são a favor da educação moderna, onde o professor tem que virar um palhaço para poder ensinar alguma coisa. Minha professora não era palhaça e eu aprendi. É legal ter coisas legais, é muito legal. É legal ter coisas atrativas, é muito legal. Mas isso não pode ser um foco, isso não pode ser o primordial. O primordial tem que ser a criança querer aprender. E quem estimula isso é você, pai, é você, mãe. E aí foi uma construção, uma reconstrução, está sendo. E aí eu ainda não sei o propósito de Deus daqui para frente, mas até agora tem sido assim, para mim, um constrangimento olhar aquilo tudo, não de vergonha, mas de querer saber, querer aprender, de querer estar ali, fazer parte daquilo ali. Tem sido muito positivo na minha vida, mas vai entender. E Deus me colocou ali, eu falei assim, implicância dele. Eu falei, abre uma porta, ele abriu logo na escola. Mas eu fui. E estou lá e sabe lá o que Deus vai fazer na minha vida. Mas amém. E aí eu estava dizendo que é muito difícil a gente entender na hora que a gente está passando por certas situações, o porquê a gente está passando aquilo. É muito difícil entender, em determinados momentos, o que Deus ele tem preparado lá na frente. A gente tem uma visão limitada, a gente não vê como Deus vê. A gente tem uma visão muito limitada e a gente vê o agora. A gente vê o que está ao nosso redor agora, o que nos convém agora. A gente não vê lá na frente, só o Senhor vê. E entender isso é muito difícil. É muito complicado. E aí, às vezes, você passa por tantas coisas para lá na frente, você vê o propósito de Deus. E dentro da nossa casa, essa questão da intimidade, como nós estávamos falando, ela nos faz, às vezes, descansar um pouquinho. Ela nos faz, às vezes, ficar acomodados com certas coisas. Porque se eu não ler a Bíblia a semana inteira, dentro da minha casa, ninguém nem sabe. Mas o seu filho está te observando. Eu não tô dizendo como deve ser, não, gente. Estou falando exemplos. Mas o seu filho está te observando. Mas a sua esposa, que de repente não é tão amante a isso, ela está observando. Mas o seu marido, que de repente costuma admirar isso em você,
Ele está te observando. Mas por estarmos numa intimidade, nós nos acomodamos. Eu estava falando da criança, de que por trabalhar em escola, eu sei que criança comenta tudo o que acontece em casa. Da mesma maneira que eles comentam em casa o que acontece na escola. Eles observam tudo o que a gente faz. E ainda reproduz, exatamente. Né? Você vê que a criança ela chega em casa, ela imita, vou brincar de escolinha, ela imita a professora brigando, a professora ensinando, ela imita a professora falando com os colegas. Da mesma forma que dentro da escola, ela fala, meu pai falou isso, meu pai fez aquilo, minha mãe não sei o quê. Uma criança falou assim lá na escola, vou ganhar um irmãozinho. Ah, sua mãe está grávida? Não, ela vai ficar quando meu pai voltar de viagem. Aí, tá. O pai era da Marinha, eu acho, estava viajando a serviço, ficou muito tempo fora, ela estava muito ansiosa. E aí, não, eu vou ganhar quando meu pai chegar de... E aí? Como é que tu faz numa situação dessa? Eu vou ganhar... Ah, tá, entendi. Mas ela sabe como que ela vai ganhar irmã? Não, mas ela ouviu falar? Ela ouviu falar, tipo assim, de repente está pedindo a mãe um irmão, tem que esperar seu pai voltar de viagem. Né? E aí ela foi e reproduziu isso. Quando meu pai voltar de viagem. Tua mãe está grávida? Não, só quando meu pai voltar de viagem. Como eu já ouvi criança falar assim, a minha mãe estava muito estressada. Por quê? Porque o meu pai estressa muito minha mãe. Mas por quê? Porque a mãe deve dizer assim, você só sabe me estressar. E aí ela ouve aquilo ali, e aí para ela é tão natural, para a criança é natural, para a criança é um negócio comum falar. Ela não tem maldade de que se eu falar isso aqui vai ser constrangedor para minha família. Não tem. Para ela está vivendo aquilo ali é natural. Por isso, precisa haver um cuidado dentro de casa. Porque eles observam tudo. Às vezes você está conversando, a criança está lá distraída, mexendo em alguma coisa, mas tudo mentira. Ela está só prestando atenção no que você está fazendo. E aí ela vai lá e vai reproduzir. Enfim. E entre marido e mulher, nós precisamos ser referencial também um para o outro. Eu falo sempre do Diego aqui porque eu posso. Vocês não, eu posso. E ele sabe que eu falo dele, que se ele tivesse aqui eu ia falar da mesma forma. Ele não veio, eu chamei. Diego, eu vou na frente porque eu tenho um monte de coisa para arrumar. Ele não veio. Que chato. Mas amém, está na mão de Deus, está no controle de Deus. Quando ele tiver esse despertamento de vir, de querer estar, e quando isso for uma prioridade para ele, ele vai estar. Mas eu quero que ele olhe para a minha vida e veja que eu sou um referencial para ele. Não é porque ele não vem que eu deixo de vir. Semana passada ele não veio à noite. Aí ele disse que vinha. Cheguei em casa, por que você não foi? Meu amigo veio aqui. Poxa, só chega em cima da hora. Se justificando, sabe? Só chega em cima da hora. Eu falei, mas ele veio de surpresa ou ele te avisou? Não, ele me ligou falando que estava vindo aqui, que ele ia embora. Ele mora em região dos Lagos, ele ia embora. E ele ia passar aqui para poder falar comigo. Eu falei, então, se ele te ligou para te avisar, cada um sabe das suas prioridades. Pá! Dei um tapa nele, sem mão. Poxa, fulano, eu estou saindo para ir para a igreja. Eu reagiria assim. Mas cada um sabe da sua prioridade. Por mais que sejamos um, eu não deixei de ser a Sabrina e nem ele deixou de ser o Diego. Cada um sabe das suas prioridades. E quando a prioridade dele foi, oi, Diego, está em casa? Tô, pode vir aqui? Ele escolheu receber um amigo a vir para a igreja. Sim ou não? A nossa vida ela é feita de escolhas. Nós escolhemos o que é prioridade. Nós escolhemos o que para a gente é primordial. O que para a gente está em primeiro lugar. Já falamos que Deus precisa estar sempre lá no alto. E aí vem a sua família. E como eu falei, para mim foi muito difícil entender que minha família estava aqui.
Hoje em dia, eu estou aprendendo ainda, tá? Ainda estou aprendendo. É diferente de eu deixar de vir para a igreja para ficar com ele em casa, fazendo companhia. Não é isso. Não é isso que eu vou fazer. Mas é o contrário de se surgiu uma coisa esporádica num domingo, você pode ir? Posso. Me dói aquilo ali. Porque estar aqui para mim é primordial. Para mim é a minha prioridade. Mas eu vou, eu faço. Às vezes, quando é mais próximo, eu vou, marco uma presença só para dizer que eu não fui, ó, vamos embora. Mas eu quero que minha vida seja um referencial, porque Ele está me observando. Ele está me observando se eu estou estudando, Ele está me observando se eu estou orando ou não. E eu quero que a minha atitude, que a minha posição o constranja. E é isso que nós temos que ser dentro da nossa casa. Nós precisamos constranger o outro com as nossas atitudes. É muito difícil, gente. Pode existir aqui, por exemplo, vou usar ali a Margarete e o Isael, o Paulo, a Cris. Eles andam juntos o tempo inteiro. É negócio de adulto, tá o Paulo anunciando, vem os dois. Exatamente, exatamente. Isso é o que eu estou vendo agora, né? Mas ela falou ali, ó, eu já andei muito sozinha. Hoje ela tá... Mas é muito difícil você ver um casal que se acompanha em tudo o tempo inteiro. É muito difícil. Às vezes sempre tem um que está mais presente, tem um que vai mais, tem um que... Não é verdade? Então, se você é o que mais, é o que tem mais assiduidade, está certa essa palavra? Não sei. Se você tem mais assiduidade, continue, porque você é o referencial da pessoa que está ao seu lado. Você precisa ser o referencial. Para se talvez até um dia você precisar, ela se espelhar, não, mas ele fez por mim, ela fez por mim, eu vou fazer por ela também. Eu vou fazer por ele também. Continue sendo um referencial. Quando a gente fala de coluna de construção, aquilo ali não tem vida, aquilo ali é... Mas aquilo ali sustenta tanta coisa. E é assim dentro da nossa casa, quando às vezes um se destaca como coluna. Você sabe quem é a coluna de dentro da sua casa. Você sabe que se você falar, hoje eu não vou à igreja, o outro vai falar, não, vou mesmo assim. O outro, então também não vou não. Vou ficar aqui também. Ou quando é o contrário, hoje eu não vou à igreja. Poxa, vamos sim. Quem é a coluna? Quem é que faz isso? Quem é que não pode fracassar? Quem é que não pode, tropeçar, porque senão o negócio desanda? Você sabe quem é a coluna de dentro da sua casa. E quem é a coluna de dentro de casa não é como uma coluna de uma construção. Quem é a coluna de dentro de casa dói pra caramba. É muito peso. É muito peso. Dói pra caramba. Porque nós somos pequenos. E nós não somos uma coluna de construção que está ali só para sustentar e está tudo ótimo. Nós somos humanos, somos colunas humanas. E dói demais ser coluna. Dói demais porque você tem medo de fracassar, porque você tem medo de errar. Olha o medo de novo. Porque você tem medo de, se você não fizer, aquela pessoa não vai ter motivação sozinha. Você não tem direito nem de ficar desanimado, você não tem. Porque se você desanimar, acabou, vai tudo desandar. Está entendendo isso? Se você deixar de fazer, a outra pessoa não vai fazer sozinha. E aí você às vezes fala, olha, eu estou cansada de ser coluna. Uma pessoa para mim uma vez falou, por que tinha que ser eu? Não sei, pergunta a Deus. Não faço ideia, mas se é você, paciência, vai ser coluna. Se é você, paciência, vai ser coluna. Se você foi escolhido para ser coluna, seja coluna. Deus sustenta, gente. A gente não sabe nem como, mas Deus sustenta. E aí Ele nos coloca como coluna e Ele deposita em nós uma confiança de que você consegue, que você mesmo não sabe que tem todo esse potencial. Mas o Senhor, Ele coloca esse potencial na sua vida e Ele te mostra que você tem potencial. Você é coluna. Vai doer? Vai. Se alguém falou para você que não, é mentira. Ser cristão é uma vida com Cristo, feliz quando se tem paz, sim. Mas é uma vida dolorosa também,
quando você prefere confiar e acreditar e deixar de lado todos os seus princípios, não digo cristãos, mas eu digo assim, todas as suas razões, melhor colocando. Todas as suas razões, quando você deixa de lado, eu tenho razão nisso aqui, mas se eu fizer dessa maneira, eu vou destruir tudo aqui. Entendeu? Então, deixar de lado as suas razões é muito complicado. Quando o Douglas chega em casa assim, Luana, tem janta? Não, porque o Estevão chorou o dia inteiro. Brincadeira, hein? Por que você não faz? Ela está na razão dela? Quem é mãe vai dizer que sim. Porque ficar o dia inteiro com uma criança em casa, podem muitos pensar que não está fazendo nada, é muito cansativo. Mas ela também tem um marido para cuidar. E por mais que ela tenha a razão dela, que ela tem um bebê pequeno que dá trabalho pra caramba, que é totalmente dependente dela. E ela foi privilegiada de entrar num casamento, com criança, com tudo junto. E ela tem que aprender tudo junto. Veio um pacote completo. E ela tem que aprender tudo junto. Ela precisa aprender a ser esposa, ela precisa aprender a ser mulher, ela precisa aprender a ser mãe, ela precisa aprender a ser dona de casa, ela precisa aprender um monte de coisa. Ela não pode esquecer que ela é filha, ela não pode esquecer que... Enfim. Meus sentimentos. É assim que funciona. E aí o pacote dela veio completo. E ela pode ter a razão dela. Mas ela também precisa saber que ela tem um marido que ela precisa cuidar. E aí nessas pregações de família eu ouvi alguém dizendo, tem mães que se tornam mães e esquecem de ser esposas. Elas têm muito tempo para dar atenção para os seus filhos e pouco tempo para dar atenção aos seus maridos. Os maridos precisam ser compreensivos? Muito. Mas as mulheres também precisam ter sabedoria. Acredite ou não, esse é um momento de muita brecha dentro do seu casamento. É um momento lindo, é um momento, um dos mais felizes da sua vida. Mas é um momento de muita brecha. Eu não estou falando isso por experiência vivida, eu estou falando por experiência ouvida. E é um momento de muita brecha. E o inimigo, ele se aproveita de cada uma delas. Não pense que ele vai ter pena porque ela está com um bebê pequeno, a Camila está com um bebê pequeno, então vou deixar. Deixa elas quietinhas, tadinhas. Estão com um bebê pequeno. Vou mexer com elas, não. Mentira. Mentira. É aí mesmo que ele vem e se aproveita dessa brecha para uou! E aí eu ouvi uma pregadora dizendo, os filhos crescem, eles estão com vocês por algumas primaveras. Quem já tem filhos casados vai saber agora dizer isso. Os filhos crescem. E aí você arrumou tumulto com seu marido por causa daquela criança, por causa daquele jovem, por causa daquele adolescente que se tornou um adulto, foi constituir a família dele. E você, de repente, o filho casou, foi embora. Aí você está aqui lá no casamento, ó. Quem é você? Era o seu marido, era a sua esposa. E aí você descobre que você tem alguém que continuou do seu lado. Que está ali com você. E aí você vê que, caramba, arrumei tanto tumulto com esse rapaz, com essa moça, com essa senhora. E daqui a pouco a gente vai ser avô, avó. E os filhos que deram tanto trabalho foram embora. E nós estamos aqui. Então, cuidado. Quando você não consegue, por suas razões, dividir o seu tempo. Quando você não consegue ser referência. Você precisa ser referência na vida não só dos seus filhos, mas na vida um do outro. Cada um dentro de casa tem um papel, e aí a gente volta lá nos papéis dos casados. O marido, ele precisa dar proteção à sua esposa. Ele precisa ser um líder, ele precisa ter firmeza, ele precisa ser o exemplo, ele precisa ser o sacerdote da sua casa. O marido, ele precisa mostrar que eu estou aqui e nada vai acontecer, nem com você, nem com a nossa família, porque eu sou o cara. Desculpa, homens, mas é assim que funciona. Eu sou o cara. Eu estou aqui, eu sou o sacerdote dessa casa. O que é, Wellington? É assim. Eu estou aqui, eu sou o sacerdote dessa casa.
Não temos dinheiro esse mês, deixa comigo, porque você é o provedor da sua casa. O Diego, coitado, está passando um perrengue. Pesado? Eu, depois que fechei a loja, eu estou sem renda, então está tudo nas costas dele. Ele está passando um perrengue, mas o Senhor tem dado tanta graça a ele. Amém. O Senhor tem dado graça a ele, amém. E ele não tem reclamado. Às vezes ele, opa, como é que eu vou fazer isso aqui? E essa semana, esse mês maravilhoso de declaração de imposto de renda, esse negócio bacana, né? Todo mundo curte, é beça. O Diego foi muito abençoado, porque ele trabalha com isso. Aí eu falei assim para ele, engraçado. Até errei, tá? Porque eu não devia de falar dessa forma, não. Mas eu falei mesmo para poder dar uma acordada nele. Eu não vejo você fazendo nenhum tipo de agradecimento a Deus. Eu só vejo você murmurando das coisas. Mas Deus proveu tanta coisa esse mês na sua vida e foi um dos meses que você mais precisou. Você já reparou? Quantos de provisão Deus ele mandou na sua vida? Pá! Ele não falou nada. Mas foi verdade. Esse mês ele estava muito nervoso. E aí, com essas declarações, ele ganhou um pouquinho aqui, um pouquinho ali, o outro não sei o quê. Caramba! Salvou ele de tanta coisa. E eu falei assim, eu não vejo nem você agradecendo, eu só vejo você murmurando. Que normalmente ele fala, caramba, sei como é que eu vou fazer não. Que não sei o que lá. Maridos, não façam isso. Óbvio que você tem que compartilhar com a sua esposa todas as coisas de dentro do lar de vocês. Mas não entre em desespero. Você precisa ser a fortaleza. Está desesperado, vai falar com Deus. Mas a fortaleza tem que ser você. Você tem que colocar o seu papel de marido de eu estou aqui, eu sou a fortaleza dessa casa. Eu sou o provedor dessa casa, eu sou o cara. Está dando tudo errado, mas eu sou o cara. E a sua família precisa confiar nisso. A sua família precisa acreditar nisso. Mas faça com que isso seja verdade. Marido, você precisa ser o exemplo do coração de Deus. O coração de Deus está sempre aberto para restauração. O coração de Deus está sempre aberto para recomeço. Você precisa ser o exemplo do coração de Deus. Se você não for o sacerdote da sua casa, se você não for aquele a quem a sua família pode confiar, se você não for aquele que demonstra que se apegando a Deus a gente consegue todas as coisas não vão andar bem. Então toma a postura de eu sou o cara. Eu preciso passar confiança, eu preciso passar firmeza. Eu não sei nem como é que eu vou fazer para pagar a conta de luz. Se a sua esposa puder te ajudar, se ela for sua ajudadora nesse sentido, que às vezes algumas trabalham, outras não, amém, conte com ela. Ela é a sua auxiliadora, a sua ajudadora. Coitada da Daniele, pressionada ali. Ela é a sua ajudadora, ela é a sua auxiliadora, mas se não puder, seja forte, seja firme, seja o cara. Pede a Deus provisão, Ele manda. Gente, o Diego nem pediu, Ele mandou. E eu falei, eu nem vejo você pedindo a Deus, eu nem vejo você falando, agradecendo, eu só vejo murmurando, porque normalmente ele reclama, mas é difícil ele falar, nossa, Deus me abençoou muito esse mês. Não vejo. Eu não sei no íntimo dele com Deus, mas o que eu vejo é isso que eu falo do referencial. O referencial é aquilo que a gente vê. Se eu não o vejo agradecendo, mas eu vejo murmurando, para mim ele é um murmurador. E ele não tem gratidão. Certo ou errado? É o que ele está me passando, é o que eu estou vendo. Justamente, é isso que eu falei. Eu não sei no íntimo dele. Mas o referencial, olha como é importante ser referencial. Não, mas não é. Não é não. Mas a gente conhece como é. Não é. Porque do mesmo jeito que fala murmura, poderia agradecer. Eu conheço e sei que não é o jeito dele. Ele poderia falar, nossa, estou muito grata a Deus. Como algumas vezes que ele precisou, ele falou assim, me ajuda a orar por isso daqui? Porque ele precisou daquilo ali. Então, vamos agradecer a Deus por isso aqui? Entendeu?
Então, a questão do referencial é essa, é justamente essa. Não, que isso, amada. A questão do referencial, mas quando ele está aqui eu não falo, gente? Quando ele está aqui, eu não falo? Eu falo também. Eu não falo? Eu falo. E aí, quando a gente vê, a gente toma referência daquilo que a gente está vendo, certo? Então, se eu estou vendo murmurar e não estou vendo agradecer, eu vou achar que ele é um murmurador. Se eu estou vendo agradecer, olha que coisa mais linda quando uma criança, ou uma esposa ou um esposo, olha para o seu pai, olha para a sua mãe e vê: o meu pai é um homem de oração. A minha mãe é uma mulher de oração. Eu vi a minha mãe chorar, mas eu vi a minha mãe ajoelhada falando com o Senhor. Olha que coisa linda quando uma criança pode observar isso dentro da casa dela. Olha que coisa linda quando o marido está desesperado, mas a esposa vê o marido se lançando aos pés do Senhor, mostrando a dependência dele de Deus. Olha que coisa linda quando uma esposa olha para o seu marido e tem orgulho de vê-lo chorando na presença de Deus, se agarrando a Deus no momento difícil dele. E assim vice-versa. Olha que coisa linda quando um esposo pode estar assim, desnorteado, desesperado, mas a ajudadora, a auxiliadora, que é você mulher, está ali se apegando em Deus e mostrando a ele que vamos confiar em Deus juntos e tudo vai bem. Porque você é auxiliadora, porque você é a mulher que precisa usar de sabedoria. Você é a mulher que precisa ser um exemplo de intercessora. Você é a mulher que precisa ser um exemplo de Mulher Maravilha também. Porque é muito bonito quando o marido ele olha para sua esposa e vê o quanto ela consegue dar conta de tanta coisa e ainda assim ser o suporte dele, ser o apoio dele, ser a ajudadora dele. Sim?
É, o que está sendo falado. É um testemunho, uma referência, né? É o que eu peço a Deus. Graças a Deus o Diego ele não é um não cristão, mas eu peço muito a Deus que ele tenha um encontro verdadeiro com Deus, para que ele tenha esse mesmo desejo, essa mesma necessidade de estar aqui, de buscar ao Senhor, de priorizar isso aqui. E é o que eu peço ao Senhor. Que ele tenha dentro do coração dele essa necessidade de priorizar a obra de Deus. Que eu não estou aqui para agradar a ninguém, eu estou aqui para fazer aquilo que é o meu chamado, que foi o que o Senhor me escolheu para fazer. E não para agradar o presbítero ou para agradar a irmã Soili, porque ela é bacana, é gente boa. Não é para isso. E por muitas vezes ele falou isso, você quer agradar as pessoas. Por isso que eu digo que para mim foi muito difícil entender que a minha família era prioridade. Porque eu deixava de fazer muitas coisas para poder estar na igreja. E ele falava para mim, você quer agradar as pessoas? Não, eu sempre soube que não. Para mim é prioridade estar aqui, eu tenho prazer em estar aqui. Me faz de bem. Não estar um domingo na igreja para mim, parece que meu dia não foi completo. Sabe, a esposa do meu tio fala assim, gosta muito de igreja, gente, eu nunca vi. Porque todo domingo ela está lá. Eu acho engraçado, que é porque as pessoas que olham de fora pensam que assim, a gente vem por obrigação. Ah, ela é crente, então ela é obrigada a estar na igreja. Ela fala, o dia que eu me converter, eu não vou ficar enfiada dentro da igreja. O dia que eu for crente, eu não vou ficar enfiada dentro da igreja. Mas isso aqui pra gente é uma necessidade. Isso aqui nos faz bem. Isso aqui nos traz paz. Isso aqui nos traz satisfação. E é por isso que nós estamos aqui. A gente acorda cedo com preguiça, porque a gente queria ficar um pouquinho mais deitado, para vir para cá, porque a gente quer aprender, porque a gente quer buscar, porque a gente precisa ouvir. Porque a gente precisa compartilhar. Mas é difícil para quem não está nesse mesmo contexto, ou para quem não está tão interessado, para quem não prioriza, entender que a gente faz porque a gente quer, porque traz para a gente satisfação. Parece que a gente está fazendo obrigado ou para agradar alguém. Não é. Eu sei que não é, você sabe que não é. Você sabe que você está aqui porque você quer, mas vai explicar isso aí. E é o que eu peço a Deus, para que Ele tenha esse constrangimento, essa vontade de estar aqui. Como é que a gente trabalha com família aqui sem o casal do lado? É só Deus que sustenta. E os irmãos que são compreensivos. Mas é difícil. Isso hoje não me traz tristeza. Hoje. Eu não sei como é que vai ser amanhã. Mas me traz aquele pequeno lamento. Que pena. Poxa. Não me traz tristeza, mas me traz um lamento. Se ele estivesse aqui, eu ia estar falando essas mesmas coisas dele, ele ia estar com vergonha ali, de cabeça baixa. Achando engraçado. Ele acha engraçado, tá? Ele não briga por isso. Mas seria melhor se ele estivesse. Mas ele não quis estar, a escolha foi dele. E a nossa vida ela é feita de escolhas. E falando de escolhas, a Bíblia nos orienta, ela nos fala, ela nos alerta que tudo que a gente semeia, a gente colhe de acordo. Então, escolha semear coisas boas. Escolha ser uma Sabrina que vem aqui e faz coisas boas, mas que precisa fazer coisas boas dentro da sua casa também. Porque se você fizer aqui e não fizer lá, de nada está valendo. Porque se você não fizer com êxito lá, vai te causar problemas e vai te trazer frustrações, e aqui também não vai estar completo. Escolha ser a pessoa que vai semear exatamente aquilo que sabe que vai colher depois. Se der errado, foi porque Deus permitiu. Não é porque você colheu. Eu demorei a entender isso, hein? Não é porque você tô colhendo um negócio que eu não plantei. Não. O que desviou foi porque Deus permitiu. Paciência. Porque Ele faz do jeito dele. Então, paciência. O que foi que desviou foi Deus que permitiu. Mas a sua colheita, uma hora vai ter que chegar.
Uma hora ela vai chegar e se você semeou com êxito, você vai colher com êxito. Se você fez com o coração, você vai colher aquilo que você fez. Então, escolha o certo. Não escolha nada duvidoso, nada que vai te fazer lá na frente. Por que que eu fiz isso? O arrependimento, quando não é um arrependimento com Deus, porque Ele perdoa, ele é um negócio muito triste quando você não consegue voltar atrás. O arrependimento é um negócio muito triste quando você não consegue, por exemplo. Tem uma música que diz assim: tenho saudades, saudades de ti. Minha vontade é voltar atrás onde caí e recomeçar tudo de novo e nunca mais deixar. Só Ana Paula consegue fazer isso. Meu coração se esfriar, te quero, preciso do teu amor. Quero me apaixonar por ti outra vez. Quero me entregar a ti mais e mais, Senhor. Leva-me de volta ao meu primeiro amor. É uma música de sofrimento essa. É sério. É uma música de necessidade. Eu preciso voltar de onde eu caí. Eu preciso recomeçar. Gente, recomeçar é muito difícil. Recomeçar dá muito trabalho. Recomeçar exige muita força de você. E você é pequeno demais, lembra? Recomeçar é tenso. E a Bíblia diz assim, olha, cuide. Olha, homem, cuide para que não caia. Porque quando a gente cai, o negócio fica feio. E aí, para você conseguir se restabelecer, se colocar de novo, se recompor, voltar ao primeiro amor, seja isso na sua vida com Deus ou seja isso na sua vida pessoal, conjugal, é muito difícil. Dói pra caramba. O Senhor tem poder para restaurar? Tem. Para trazer de volta? Tem. Restituir? Sim. Mas isso dá muito trabalho. Não é para Ele, não. É para nós entendermos. Isso dá muito trabalho. Isso dói demais. Dói tanto quanto ser coluna. Isso dói. E aí, eu quero falar da canção que nós cantamos, Aquieta Minha Alma. O teu refúgio está no Senhor. É nele que você deve confiar. Ele é a tua fortaleza. Ele é o teu sustento. Então, toda vez que você fraquejar, se agarre no Senhor. Diz para Ele, me amarre a Ti, Deus, para eu não desistir. Porque se o Senhor não me amarrar, eu vou escorregar. Me amarre a Ti, para eu não desistir. Eu não posso fugir da Tua vontade. Mas eu sou tão pequeno. E às vezes eu faço aquilo que eu não quero. Mas eu faço porque eu sou pequeno demais. Às vezes eu ajo da maneira que eu não gostaria de agir. Mas eu sou pequeno demais. Então me ajuda a ter paz, a aquietar a minha alma. A depender de Ti e confiar que o Senhor está no controle. Que isso não seja só algo para o meu vizinho, para eu dizer para ele, Deus está no controle. Deus está no controle. Mas que eu possa entender que na minha vida, Ele também está no controle. Isso precisa ser real para mim, antes de ser real para quem eu estou falando. E a primeira canção que nós cantamos, né? Eu que vou citar agora, Quero Ser Como Criança. Sabe por quê? Porque criança, ela não guarda com ela mágoas, ressentimentos, ela não guarda coisas ruins que passaram. Se você fosse guardar tudo de ruim que já aconteceu no seu casamento, tu ia estar casado? Ou ninguém nunca passou por um momento ruim aqui? Todo mundo sempre viveu flores, sim? Sim? Não, a gente passa por momentos ruins. Aí, agora, Cristo, me ajuda aqui.
Aí tu leva isso aqui para o pessoal escolher. Tem que escolher um só, ou esse aqui, ou esse aqui. Cada um vai escolher uma degustação aqui. Sim, oferta, pode passar, irmão Nunes. Cada um vai escolher uma degustação, mas só pode ser uma degustação, tá? Vamos lá, escolha uma degustação. Uma delas acho que nem vai dar. Escolha uma degustação. E aí? Não, eu não mandei ninguém comer. Eu falei, escolha uma degustação. Eu falei, a escolha. Olha aí, pessoal com dificuldade de obedecer ordens. Meu Jesus, gente. Não era para ninguém comer. Já comeram? Como é que faz agora? Poxa. Passar outro. Passar outro. Eu, hein? Tô vendo o Wellington mastigando. O que tá acontecendo? Estão com fome, né? A gente vai tomar café. Já tô fechando de verdade. Todos pegaram sua degustação? Ainda falta? Olha só, pessoal, ali tudo limpando o dente já. Brincadeira não. Ai, mas tá igual na Santa Ceia, o pastor fala, ele tá lendo a palavra ainda. A ceia passada, o pastor estava lendo a palavra ainda. Tomar e comer, e que esse... Aí, ó, daqui a pouquinho todo mundo parado. Já tinha tomado, já tinha comido, aí o pastor, comei todos. O pessoal já tinha comido. Aí ele lê de novo antes de falar, tomai. Antes de falar, ele lê de novo, mas o pessoal já tinha tomado. Meu Deus do céu, gente. E aí, todos pegaram? Quem pegou a... Hã? Ah lá, o irmão Nunes. Irmão Nunes, não pegou. Sobrou. Tá vendo como é que são as coisas? Quem pegou a balinha vermelha? Levanta aí. Quem pegou a balinha vermelha? 1, 2, 3 com o irmão Nunes. 4, 5, 6. E aqui quem já comeu? Quem pegou a balinha vermelha? A balinha vermelha. 6. Se somos 25, faz a conta aí. 19. Pegaram bis, né? Não, foi... 19, que sobrou uma ali, tá certo. Então, 6 pegaram a balinha vermelha. Come aí a balinha vermelha, quem pegou a balinha vermelha. Para quem não comeu, né, claro. Qual o sabor dela? Ela é azeda, mas ela tem doce, ela tem açúcar, mas ela é azeda. Esse aí é o seu casamento. Tá saboroso o seu casamento? Tá saboroso o casamento? Esse aí é o seu casamento. O açúcar tá aí. O açúcar está aí. Aí quem diga que não. Mas por isso ele deixou de ser azedo também? Ele deixou de ter aquele... Né? É o quê? É mais doce que o bis? Não sei. Quem escolheu o bis? Pode comer. Por que que 19 escolheram o bis e só 6 escolheram a bala? Hã? Bis é docinho, é mais fácil. Chegou onde eu queria. Hã? Pela simplicidade. É mais fácil. É doce, né? O bis, exatamente. A bala, tinha gente que não conhecia muito, tinha gente que, opa, eu gosto, tem personalidade, eu gosto disso. Pois se tivessem 20 crianças aqui, o que elas iam preferir? Hã? A Fine, as crianças adoram isso.
Mas as crianças, elas não têm maldade. Elas aceitam desafios. Isso aqui é azedo. Eles gostam de falar, tá azedo. Eles comem e querem falar para o outro, tá azedo. E o seu? Também tá. Mas as crianças, elas recebem desafios de braços abertos. Sabe por quê? Elas não têm medo. Já viu o bebê? O meu sobrinho está nessa fase. Ele mexe em tudo, ele se joga, ele estava no meu colo e se jogou todinho. Se eu não estou segurando, ele ia cair. Vocês viram que ele é levado pra caramba. Gente, é dom ser mãe. É dom. É muito dom ser mãe. Ele é muito levado, ele não é pouco levado. Ele não para. Meu relógio está quebrado, mas funciona. Entendeu? É para distrair, mas ele não para, ele é muito levado. E ele se joga. Se ele tivesse que descer dali, ele ia descer. Por quê? Ele não tem medo. Agora acho que ele já aprendeu, porque lá na casa dele ele caiu. Não era tão alto, mas ele caiu. Agora ele segura para descer. Ou então ele senta no chão para descer. Mas até ele cair, ele não tinha medo. Ele achava que ele ia... Sabe o andar sobre as águas? Acho que ele pensava que ele ia passar aquele degrau ali e ia continuar andando ali nas alturas e estava tudo certo. Não tem medo. Por isso precisamos ser como criança. Quando a gente canta, eu preciso ser como criança, te amar pelo que és, eu preciso ter a inocência de uma criança. Porque nós adultos maldamos muito as coisas, a gente olha muito criteriosamente para as coisas, a gente costuma colocar muita dificuldade em cima das coisas. Para que eu vou comer uma bala azeda uma hora dessa? Nem tomei café ainda. Para que eu vou comer uma bala azeda? Tem açúcar, mas está azeda também. E aí você pode ver que a maioria escolheu o doce, é mais simples, é mais fácil, docinho, eu já sei como é que é chocolate. Mas se tivessem a mesma quantidade de crianças, elas iam preferir a fine, que é azeda. Porque é desafio e para eles aquilo é o máximo. E a gente enxerga assim, é o máximo isso aqui. Não, exatamente. Exatamente, a gente quer ficar na zona de conforto. E o casamento não é feito só disso. O casamento ele é feito dos momentos doces e dos momentos bem azedos. Momentos, às vezes, até bem amargos. Eu ia trazer limão para vocês, suco, sem nada. Mas eu falei, não, muita maldade. Não vou levar, não, deixa só a balinha azeda. Chuparia, limão. Mas a conclusão dessa pequena dinâmica disso aí. Sejamos como criança. Vamos parar de enxergar tudo, é mais fácil isso aqui. Porque o mais fácil, às vezes, nos leva para caminhos tortos. O mais fácil nos leva a estar acomodados e, às vezes, nos limita de prosseguir. O que é mais fácil. O que é mais fácil é cômodo demais, mas o que é mais fácil pode prejudicar bastante lá na frente. Tá azedo, mas é teu. Tem açúcar também. Escolha o que você prefere saborear. Entre o açúcar e o azedo. Mas está tudo no mesmo lugar. Está tudo na mesma bala. O doce e o azedo. Tudo na mesma bala. E esse é o seu casamento. Você tem o doce do seu casamento. Curta bastante ele. Mas a parte azeda, curta também. Isso faz parte. Foi eu que escolhi? Foi você que escolheu. Você escolheu. A escolha foi sua. Então faça valer a pena aquilo que você colocou na sua vida porque você quis. Prove. Saboreie. Os momentos azedos vão te ensinar a estar de pé. Os momentos azedos vão te ensinar que você é mais forte do que você pensa. Os momentos azedos vão te ensinar a ser coluna. Os momentos azedos, eles vão te ensinar a ser um referencial dentro da sua casa. Os momentos doces, curta muito. Mas aquele azedo, faça valer a pena. Escolha prestar atenção no doce que existe ali. E não só no azedo. Seja uma criança que aceita desafios, que encara aquilo ali. É muito bacana essa bala azeda. É muito legal essa bala azeda.
Seja uma criança. Pare de maldar tudo. Pare de enxergar criteriosamente tudo. Pare de olhar com as suas razões. Comece a enxergar que tem alguém ali do teu lado que precisa de você também. Que está olhando para você também. Seja como criança que aceita desafios. Seja como a criança que não tem medo. Ela vai e pronto. Vamos ali fazer nada em lugar nenhum? Vamos! Eles vão, eles fazem. Eles topam tudo, eles aceitam tudo. É claro que o adulto tem uma sabedoria diferente de uma criança. Mas a comparação é que você seja como uma criança no sentido de: eu preciso saber amar de verdade. Eu preciso saber perdoar de verdade. Eu preciso saber esquecer de verdade aquilo que não me fez bem. Eu preciso aceitar os desafios. Eu preciso deixar o medo de lado e tentar sempre. Porque eu só vou saber se eu vou conseguir se eu fizer, certo? Eu só vou saber se eu vou conseguir se eu der o primeiro passo. Aí eu sei até onde eu vou chegar. Amém? Muita coisa do que eu tinha preparado para falar eu não falei. Falei outras. Mas dizem que é assim que funciona. Então eu vou acreditar que sim. Pelo menos a conclusão nós fizemos, o fechamento nós fizemos. E algumas coisas eu consegui concluir. E a Bíblia ela é um manual de instrução para as nossas vidas. O pastor da Batista que eu era, ele costumava dizer: tudo que você compra tem um manual de instruções. Tudo. Qualquer coisinha que você comprar tem manual de instruções. E a de um cristão é a Bíblia. Ele tem um manual, ele tem grandes conselhos para nós que nos apegamos a eles. E semana passada veio foi semana passada, né, das crianças, que a tia Andréia veio e ela falou sobre como a tecnologia ela nos afasta uns dos outros dentro de casa. Cuidado com isso. Ela falou, eu tenho certeza que tocou no coração de muita gente, mas cuidado. Pode ser fácil demais, pode ser bacana demais, mas ele nos afasta demais, tanto de Deus quanto dos outros. Eu tenho esse defeito. Eu não estou falando aqui para criticar ninguém, não. Estou falando porque eu tenho esse defeito. Às vezes eu paro... Estou rindo a beça com o telefone na mão. E aí, quando eu vejo, eu já estou ali, um tempão. Caramba, nada de produtivo eu estou fazendo. Nada de produtivo eu estou fazendo. Aquilo ali conseguiu me interter tanto que eu acabei me envolvendo. E isso aí é outra brecha do inimigo para as nossas vidas. Então vamos ter cuidado com tudo que a gente faz dentro da nossa casa. Não esquece que hoje você é um referencial. Seu sobrenome é esse, referencial. Amém? Vamos orar para a gente encerrar? Muito obrigada pela atenção de vocês e pela paciência. Eu queria que vocês tivessem falado mais, mas vocês falam tanto, aí eu preferi segurar. Vamos ficar em pé para nós orarmos ao Senhor. Vou pedir o Guga para orar. E que Deus ele possa estar abençoando todo esse mês. Hoje nós demos abertura porque queríamos tratar sobre as nossas famílias. Queríamos falar da importância da nossa família dentro da nossa casa. Vale a pena lutar por sua família? Vale a pena? Sim, porque é ela que vai estar ali quando você precisar. Então, que daqui para frente, durante todo esse mês, tudo que nós vamos receber aqui possa vir de Deus para os nossos corações e que nós possamos estar com eles abertos para receber. E não esqueça, se você é coluna e está doendo, continue sendo coluna. Você é referencial, coloque isso no seu sobrenome. Sabrina Referencial de Macedo. Seja referencial. Amém? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais uma oportunidade de estarmos na Tua casa, Senhor Deus. Aprendemos mais, Senhor Deus, da Tua palavra, Senhor Deus. E termos também, Pai, discernimento, Pai, da primeira instituição criada por Ti, Pai, que foi a família. Que possamos levar essa palestra muito bem apresentada pela Sabrina, Senhor Deus, para nossos corações e colocarmos em prática, Senhor Deus.
porque somos pecadores, somos infiéis, temos defeitos, Senhor Deus, mas procuramos, Senhor, seguir o alvo que é Jesus Cristo. Ele sim é perfeição, Pai. Ele sim nos deu instruções sobre família, sobre casamento, Senhor Deus. E possamos, Senhor Deus, a cada dia mais, Pai, podermos aprender mais de Ti, da Tua orientação, da Sua sabedoria, Pai. Que esse mês de maio, Senhor Deus, possa ser um mês que possamos aprender dia após dia, Pai. Eu sei que é complicado para alguns estar aqui de manhã e à noite, Pai. Sei disso por experiência própria, Pai, porque muitas são as coisas que nos fazem não vir, Pai. Mas esse mês é um mês de compromisso que a Cristiane e a Sabrina têm para poder passar todas essas palestras, esses pregadores, organizar isso tudo, Pai. Como a Sabrina falou antes, às vezes é triste preparar uma coisa e a gente não conseguir a quantidade que gostaríamos de ter aqui. Assim também vejo na escola dominical, Pai, em cultos, às vezes muito calor e não vínhamos também para o culto, Pai. Nos perdoe por isso, Senhor Deus, mas nos incomode, Pai, que o Seu Espírito Santo possa nos incomodar a vir mais para a igreja, a podermos, Senhor Deus, estar mais junto com os irmãos, Senhor Deus, a orarmos em casa com nossos esposos e esposas e com nossos filhos também, Pai. A mostrar, Pai, que o inimigo não tem poder em nossas famílias, Pai. Que o Senhor é maior do que ele, Pai. E que o Senhor está em nós, Pai. E por isso nós somos maior que o inimigo, Pai. Que podemos ter a sabedoria e o discernimento que o Senhor é o alvo. E que possamos estar aqui mais tarde, oramos a Ti, para a Santa Ceia, Pai. E ficarmos ligados, Pai. Ligados na palavra do Senhor. Para que nossa vida seja uma vida plena de sabedoria, de amor e de paz, Pai. Assim Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. O café está liberadíssimo, tá? Fiquem à vontade. Tá tarde, desculpa. Eu queria muito conseguir fazer esse café antes, mas às vezes chega 2, 3, vai tomar o café, depois vai ter que liberar de novo. Vou ver se semana que vem a gente consegue fazer. Às vezes falta coisa, chega o pão, mas não chega a manteiga, não chega o presunto, o queijo. E essa semana os jovens que trouxeram, semana que vem serão os adultos. Então fiquem atentos que a nega já está passando lista para a semana que vem. Não precisa exagerar, porque às vezes a gente não come tudo.